Olá, caros alunos, aqui é o professor Antônio Carvalho. Na aula passada, nós fizemos o personagem poder se movimentar pelo cenário, e agora nós vamos falar de animação. Então, nós vamos fazer o personagem aparecer com diversas imagens diferentes. Bom, vamos voltar ao nosso código, Aqui, o nosso personagem, cadê o nosso personagem? Cadê? Tá aqui. O nosso personagem, ele está sendo mostrado com apenas uma imagem, Mas a animação exige que sejam várias imagens, Então, a animação do nosso personagem, a gente vai fazer trocando 3 imagens, Ora essas 3, ou ora essas 3, ou ora essas 3, tá? Esse efeito acontece por causa de um fenômeno chamado persistência de visão. Tá? Essa persistência de visão é uma forma que a gente tem de enganar o cérebro. Então a gente coloca um movimento que seja um monte de imagens, A gente coloca as imagens alternando elas numa certa velocidade, e o cérebro ele tenta juntar essas imagens para tentar dar um sentido a isso, Então ele cria essa ideia de que é um movimento contínuo, tá? Isso daí é graças a esse efeito que a gente chama de persistência de visão. Para conseguir esse efeito, a gente tem que trocar as imagens a pelo menos 16 quadros por segundo. É claro que os computadores que a gente tem hoje, no Python, Pygame, se a gente usar as técnicas corretas, a gente vai chegar a muito mais do que 16 quadros por segundo, tá bom? Para fazer essas animações, nós vamos buscar os quadros, e isso a gente já aprendeu a fazer. Nós lemos os quadros de um sprite sheet, utilizando aquelas coordenadas, a gente determina qual que é a distância esquerda, o top, a largura, a altura, essas coisas. E aí a gente lê fazendo aquelas contas para detectar qual é o x e o y do GID que a gente quer capturar, e com algumas fórmulas aí a gente consegue identificar esse x e y, e aí a gente consegue capturar essa informação. Esse aqui é a base daquele código que a gente fez para pegar o GID. Bom, para fazer a animação, nós vamos fazer o seguinte: vamos entrar. Para fazer a animação, nós vamos puxar o código aqui e vamos determinar quais são os slides, quais são os frames que irão aparecer. Então, ao invés de nós colocarmos apenas um frame para o nosso personagem, nós vamos criar mais de um frame para ele. Vamos colocar aqui, vamos criar uma variável inicialmente, vamos chamar de frames, tá bom? Depois a gente faz uma troca desses frames. Nós verificamos que, por exemplo, para ele andar de frente assim para baixo, nós vamos ficar alternando entre o 4, 4, ou melhor, vamos botar primeiro o 5, Primeiro ele parado, depois o 4, depois o 5. Então fica 5, 4, 5, 6. Então a sequência vai ser essa: 5, 4, 5, 6. Então a gente cria uma lista com esses frames e vamos fazer um código para que a cada instante nós vamos pegar um elemento dessa lista e colocar como sendo a imagem. Então a gente não vai... a imagem não vai ser essa daqui fixa, cada hora vai ser uma dessas daqui. Então vai ser a imagem 5, depois a imagem 4, depois a 5, depois a 6, depois volta a 5, a 4, 5 e a 6. E aí vai dar a impressão de que o bonequinho está andando. Tá? Essa atualização da imagem nós vamos fazer utilizando o update. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui uma variável para guardar o índice do frame que vai ser mostrado. Então a gente vai criar uma variável chamada índice. Esse índice ele começa apontando para esse frame de número 0, ou seja, vai ser esse aqui. Tá? E conforme a gente vai passando a imagem quer dizer,
os ciclos do jogo vão acontecendo, esse índice aqui vai crescendo, então uma hora vai ser aqui 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois volta para 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então ele vai ficar sempre, esse índice vai sempre circular entre o 0, 1, 2 e 3. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Colocamos aqui como índice, vamos lá na rotina update. Então a rotina update a gente vai incrementar o índice, então a gente incrementa ele. Tá? E depois o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar a imagem, né, o número do GID que a gente quer, vai ser o número, vai ser a lista de frames na posição determinada por esse índice aqui. Então o GID vai ser a lista de frames determinado pelo GID, ou pelo índice, determinado pelo índice. Pronto, então aqui nós temos o GID que vai ser mostrado. Aí nós vamos fazer o seguinte, agora a gente troca a imagem por esse GID aqui. Então a gente coloca a imagem com esse GID. Tá? Então a gente vai dizer que a imagem agora é o que está naquele sprite sheet lá, de acordo com esse GID, que é um dos frames aqui do nosso personagem. Então se a gente deixar desse jeito aqui, nós vamos já observar que ele vai ficar trocando as imagens, né? Vai ficar trocando os GIDs e com isso vai dar a impressão de movimento. Tá, claro. O nosso índice ele está crescendo constantemente, só que chega uma hora que ele passa do 0, 1, 2, 3. Chega uma hora que ele passa do 3 e aí estoura essa lista aqui. Então nós temos que controlar para que ele nunca passe do 3. Tá? Então a gente aumenta o GID, o índice, e antes da gente mexer e buscar na lista lá de acordo com o índice, a gente verifica se esse índice ele está maior. Eu não vou botar maior do que 3, porque senão a gente vai estar chumbando o número, né? Nós vamos procurar pelo tamanho da lista de frames. Então a gente olha lá pelo tamanho da lista de frames. Se em algum momento ele for maior, na verdade não é maior, é maior, é 0, 1, 2, 3. Né? Aqui na verdade a lista de frames vai dar tamanho 4. Então quando ele for 4, ou seja, maior ou igual a 4, ele já tem que ser zerado. Então aqui a gente zera o índice. Tá? Pronto, agora ele nunca mais vai passar do número 3. Né? Quando ele for 4, ele já vira 0 de novo. Então vamos executar. E pronto, ó, o nosso bonequinho, não dá para ver daqui assim por causa do tamanho, né, que ele está bem pequenininho. Mas se a gente colocar uma lupa aqui, ó, a gente consegue aumentar o tamanho dele, ó, dá para ver, assim, está muito rápido. Na verdade tem uma coisa errada aqui. Acho que a gente está pegando um frame errado. Tá? Vamos diminuir aqui. Nós estamos pegando, acho que um frame errado. Vamos recalcular aqui esses frames, só para ver se estamos fazendo certo. É o 5, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu também estou pegando errado. Então é 0, 1, 2, 3, 4. Então é 4, 3, 4, 5. Então vamos trocar os frames aqui. É 4, 3. Opa, 4, 3. 4, 5. Tá? Agora sim a gente vai pegar os frames corretos. Vamos dar um play novamente. Vamos dar aquela lupa lá, né? Vou aumentar aqui com a lupa. Pronto, agora pelo menos é o mesmo bonequinho e ele está correndo. Ele corre muito rápido, né? Você vê que tem muito mais do que 16 quadros por segundo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma espécie de delay para que ele não corra tão rápido. Então a gente para aqui e nós temos duas formas de fazer esse delay. Nós podemos fazer um delay apenas na animação ou podemos fazer um delay no jogo todo. Vamos fazer um delay no jogo todo só para entender como é que isso funciona. Então a gente vem aqui, ó, no while jogar e aqui a gente chama um delay, por exemplo, vamos pegar aqui o pygame.time, que ele tem um módulo chamado time, e a gente põe acho que é delay, tem um delay aqui, e a gente põe para ele fazer um pequeno delay no jogo. Então ele vai mostrar as imagens e antes dele continuar o ciclo ele dá uma paradinha.
Então a gente coloca um delay e o nosso jogo já fica um pouco mais devagar, né? O nosso personagem aqui, ó, já vai ficar, não está nada devagar não. Vamos voltar aqui e colocar um delay um pouco maior, vamos botar um delay de 10 milissegundos. Então a cada 10 milissegundos ele para 10 milissegundos e depois continua. Muito bem, então colocamos um delay, vamos dar um launch aqui para a gente lançar o jogo de novo e vamos ver agora se ficou um pouco mais devagar. Vamos chamar a lupa novamente, vou aumentar um pouco a tela. Nossa, ainda está muito rápido, caramba. Tudo bem, eu fechei a lupa de novo, peraí, vamos fechar aqui, parou o código, vou aumentar aqui para 100. Vamos fazer uma pausa de 100 milissegundos. Chamo novamente e vamos trazer a lupa de novo para a gente poder ver. E ó, agora sim, ó, o bonequinho ele se move em uma velocidade um pouquinho mais devagar, então dá para perceber o movimento, tá? Só que não é muito legal fazer essa movimentação utilizando essa pausa, né, desculpa, utilizando o delay. Por quê? Porque você para o jogo inteiro. Então, na hora de calcular o tiro, na hora de calcular a posição do personagem, na hora de fazer outras contas, ele está, na verdade, pausando. Então, ao invés de estar trabalhando, você está deixando o computador lá descansando e o jogo sofrendo com velocidade. Então, não vamos colocar um delay aqui. Aonde que nós vamos fazer o delay? Nós vamos fazer o delay lá na animação. Então nós vamos lá no personagem, no player, e vamos fazer o seguinte: ao invés de a gente trocar de quadro a cada ciclo do jogo, e a gente já percebeu que acontece em vários ciclos, nós vamos trocar de quadro a cada determinada quantidade de ciclos. Então, por exemplo, vamos criar uma variável chamado frame, vamos chamar de frame pausa, né? E a gente diz que a cada 10 ciclos, tá? A cada 10 ciclos ele troca de quadro. E vamos criar uma variável para contar o frame. Ou melhor, ao invés de frame, vamos chamar de ciclos, tá? Ciclo pausa, cycle, né? Cycle pause. E vamos chamar de cycle count. O cycle count começa com 0. O que vai ser? Ao invés da gente, a todo ciclo, já incrementar o índice, nós vamos incrementar primeiro o ciclo count. Quando o ciclo count chegar em 10, que é o ciclo pause, aí a gente incrementa o índice e troca toda a imagem. Antes disso, ele vai só passar batido. Então, lá no update, aqui, ó, antes da gente fazer isso, nós vamos chamar o ciclo count, e vamos incrementá-lo, o ciclo count, e vamos verificar se o ciclo count, self ciclo count, passou do self ciclo pause. Tá? Se isso aconteceu, aí sim a gente atualiza o índice e atualiza a imagem. Né? Na verdade, a gente pode fazer essa atualização da imagem, não tem problema nenhum. Tá? Só não vamos trocar a imagem, só não vamos trocar o índice antes de atualizar esse ciclo count. E claro, passou do ciclo pause, a gente atualiza e depois a gente zera esse ciclo count. Então vamos zerar ele aqui, ele volta para 0, ou seja, ele só vai trocar a imagem a cada 10 ciclos, né? E aí o que acontece? O seu personagem, você vai ver que ele fica um pouco mais devagar. Tá rápido ainda, né? Mas o que acontece? O jogo ele está processando a muitos ciclos por minuto. Só que você só vai ver, na verdade, a imagem trocar a cada 10 ciclos. Tá? Então por isso que é uma boa forma, né? Porque o jogo continua processando a uma alta velocidade. Tá bom? Então a gente fez a animação. Vamos encerrar por aqui essa aula e na próxima aula nós vamos fazer os estados do personagem, ou seja, quando ele estiver andando para cima vai ser uma animação, andando para baixo, andando para a direita, para a esquerda, cada uma delas vai ser uma animação, tá bom? Então aguardo vocês na próxima aula, até breve.